Oi, gente, eu sou Celinha Camargos, a fundadora da Red Hook School. Mas eu sou só a pessoa que formalizou o CNPJ, porque a Red Hook ela foi construída colaborativamente a muitas mãos desde o início. A Red Hook tem uma sede física que fica em Curitiba, capital do Paraná. É uma escola de criatividade com foco na preparação de pessoas para atuar no mercado de comunicação e marketing por meio de atividades, inclusive cursos. E nós somos mais do que uma escola de criatividade. Agora a gente é uma comunidade criativa com muitas pessoas de todo o Brasil. E já estamos acolhendo pessoas de outros países também, como Portugal, Peru e Venezuela. No entanto, por não estar em uma cidade que não é a capital dos negócios do Brasil, nós e nossos alunos sempre enfrentamos uma série de desafios para nos posicionar bem no mercado, né? E para contornar esses desafios, inventamos uma série de projetos, né, que fazem sentido dentro da Red Hook e faz da Red Hook mais do que uma portfólio school, um pouquinho diferente das escolas tradicionais. E um desses projetos, que é um projeto muito importante aqui dentro, que a gente tem desde o início das nossas atividades, é o Ready to Go. Ready to Go é uma brincadeira com a frase em inglês Ready to Go, né, ou pronto para ir, traduzindo para o português, de autoria do Renato Cavalier, que foi um dos primeiros professores aqui do curso de criação, curso regular da Red. E como eu sempre digo, se a Apple pode ter um i, a gente também pode ter um Red. E embora o Cavalier tenha nomeado o Red to Go, a pessoa responsável por acompanhar os nossos alunos lá no início, naquela época, nos idos de 2014, era o Marcos Zanatti, que também foi um dos primeiros professores de criação aqui na Red Hook. E é por isso que ele será o âncora desse podcast, também videocast, que estamos lançando agora, no comecinho de 2024, em comemoração aos 10 anos de trajetória da Red. Como eu disse antes, a Red é colaborativa, é plural. E a melhor maneira de comemorar é compartilhando as muitas histórias inspiradoras que acompanhamos ao longo do Red to Go nessa década de trajetória da escola. A gente acredita que as histórias de quem passou por aqui ou ainda está na comunidade criativa, elas podem inspirar muita gente a realizar a transformação que desejam em suas carreiras e conquistar a posição com a qual sonham no mercado de comunicação e marketing. Estamos só começando, mas eu torço para que seja assim. E agora é hora de passar o bastão oficialmente ao âncora oficial desse projeto, né, desse podcast, o Marcos Zanatti, que vai se apresentar para vocês nesse episódio 0 e, na sequência, trazer aqui ao estúdio 3 personagens muito queridas que fizeram Red to Go com a gente na Red Hook ao longo desses 10 anos. Zana, agora é contigo. Oi, tudo bem? Bom, eu sou o Marcos Zanatti, como a Célia já falou. Eu estou aqui para apresentar o Red to Go Cast, um podcast sobre carreiras em comunicação e marketing. E a gente sabe que toda história tem um começo, um meio e fim. Mas aqui no Red to Go Cast a gente está interessado principalmente no começo e no meio da carreira. Então a gente tem nossos 3 convidados hoje. A primeira é a Alana Marques, ela é diretora de arte da Soco. Também tem a Luana Silva, é redatora da GUT. E o Farajânio Santos, é mais conhecido como Povo, ou Povo Ninja. Ele é diretor de arte e ilustrador. Ele faz trabalhos para os Estados Unidos, normalmente. Trabalha muito para a Área 23, lá em Nova York. E eu queria começar perguntando para eles, a gente conhece, né, bem a trajetória deles. Todos eles são do interior ou de fora dos grandes centros. Como é que foi o começo da carreira nos grandes centros, fora dos grandes centros? Como é que, Alana, você começou aí em Catanduva, no interior de São Paulo? Como é que foi o teu começo? Bom, eu sou de Catanduva, que é o interior do interior de São Paulo. Eu estou a 400 quilômetros de São Paulo, mais ou menos umas 5, 6 horas da capital. E o meu começo, ele foi, bem, numa cidade que tem basicamente 120 mil habitantes, assim. Então, num mercado muito pequeno, no marketing de uma papelaria de família aqui da cidade. Foi de uma garota que queria fazer propaganda de grandes marcas, só que num lugar que não fornecia tudo isso.
Luana, conta pra gente lá como que foi Encantado, interior do Rio Grande do Sul, Encantada. Esse nome é fofo, né? É fofo. Cara, minha cidade é ainda menor do que a da Lana, tem 20 mil habitantes e praticamente nunca ninguém ouviu falar, né, Encantado. É um choque quando eu falo que existe. É uma cidade que, putz, não tem nada, tem uma rua que dá para o único banco da cidade, não tem sinaleira, não tem shopping, não tem absolutamente nada. Então, e tinha uma agência, e foi a agência que eu consegui começar bem no início, assim. E de lá eu fui tentando sair para ir para Porto Alegre. E daí, nesse próprio começo, você foi para Porto Alegre antes de ir para São Paulo, né? Eu tive que fazer essa passagem, porque acho que eu vou dar spoiler, né? Mas eu montei minha pasta com a ajuda do curso, mas consegui um estágio primeiro em Porto Alegre e depois eu consegui ir para São Paulo com uma pasta um pouco melhor, com trabalhos reais. Jânio, conta pra gente lá como é que foi o começo lá no Maranhão. O começo sempre é um pouco mais difícil do que a gente imagina, né? A gente vai passando por essas etapas bem devagar e tentando tirar o máximo de proveito de cada momento. Mas eu sou de São Luís do Maranhão, também é uma cidade que, como eu posso dizer, a maioria da propaganda lá é feita no setor varejista, a gente não tem uma pegada muito conceitual das coisas, né? Então, o objetivo é vender balinha, vender carro, vender tudo que tiver na nossa frente. Mas o meu encontro com a publicidade, uma vez eu vi uma frase que dizia assim, não é você que escolhe o carro que escolhe você. Foi bem assim comigo. Tipo, eu nem sonhava em fazer propaganda, nem nada. Nunca tive esse tipo de ambição. Foi meio que as coisas foram acontecendo automaticamente. Eu já trabalhei de muitas coisas mesmo. E quando eu me encontrei com a publicidade, foi através de um amigo meu, Jefferson Lima, que eu trabalhava no balcão de uma farmácia. Ele disse, cara, tu quer ser arte finalista onde eu trabalho? Eu disse assim, tá, tu trabalha de quê? Eu trabalho com propaganda. Tá, mas isso aí faz o quê? Então eu meio que não sabia bem o que era. E eu só fui. E aí de lá eu fui começando a entender mais o ofício e me encontrando dentro do segmento. Legal. Acho que daí todo mundo aqui se despertou para a publicidade, né? O Jânio falou, não sabia direito, entrei. Mas daí vocês fizeram a faculdade, vocês fizeram uma... Qual é a formação de vocês? Como é que vocês... vou fazer uma faculdade, e a faculdade foi bom, foi ruim? O que aprenderam, o que não aprenderam? Foi um pouco... Uma mistura um pouco do Jânio com querer ser algo assim. Porque eu queria fazer propaganda sem saber mais ou menos o que era. E aí eu me formei em comunicação social, me formei em publicidade na faculdade. Só que na faculdade eu comecei a fazer muito estágio. E aí, num desses estágios, eu fazia realmente muitos estágios, gente. Eu fazia estágio de manhã, tipo, nessa papelaria que eu falei. À tarde eu fazia estágio no jornal. E aí eu fazia o que tinha para fazer. Então, assim, o estágio de redes sociais, mexer no Facebook era estágio. E aí eu aprendia como mexer em ads no Facebook. E foi quando eu aprendi a mexer em Photoshop, CorelDRAW naquela época, e nessas coisas de arte, eu acabei virando diretora de arte, formada pelo YouTube, basicamente. E você, como é que foi lá no Maranhão? Eu sei a tua história, mas divide aí que a gente... Quer que eu diga a parte mais bonita da história? Acho que a parte bonita e a parte que é difícil também, porque não é fácil, né? Você veio, até depois a gente vai falar disso, você veio para Curitiba para fazer o curso, mas como é que foi o começo? Pois no começo, assim, porque lá a gente sempre, como eu te falei, lá não é muito fácil, assim, para
para ingressar na área, sabe? Então, tipo, pelo menos na minha época, né? Agora, claro, as coisas já melhoraram, eu estive lá há pouco tempo agora e muita coisa mudou, muita coisa melhorou, se aperfeiçoou, mas na minha época era um pouco mais difícil. Até mesmo para ingressar em faculdade e tudo mais, era um pouco mais complicado. Eu acho que a maioria da gente aqui, né, vem de famílias um pouco mais humildes, onde a gente não tem tanto recurso para investir. Então, esse foi um dos meus casos. Eu não tinha tanto recurso para investir. Então, a gente tinha... Uma coisa que minha mãe sempre me ensinou foi: meu filho, crie suas próprias oportunidades. E foi isso que eu fui começando a fazer. Eu fui vendo como eu poderia criar essa oportunidade dentro da publicidade. Então, aí eu ingressei em faculdade, eu formado em RH, depois eu formei em publicidade. Então, na publicidade mesmo foi que eu consegui deslanchar, assim, dizer, não, é isso que eu quero fazer da vida, eu quero fazer propaganda, eu quero criar coisas diferentes, coisas que sejam úteis para outras pessoas. Então, a dificuldade tem, né? Mas a gente vai sempre superando elas dia após dia. Uma curiosidade, você sempre desenhou? Você sempre ilustrou? Para quem não sabe, o povo é um mega ilustrador e 2D, 3D, com máquina, sem máquina, sem pincel, qualquer coisa, com o dedo, com carvão. Você sempre desenhou? Você sempre teve esse talento? Como é que foi? Na verdade, não, vamos dizer que é um talento, mas ele foi meio que enxertado em mim. A minha mãe, ela era professora, né? Então, tipo, ela tinha os trabalhos dela de escola para fazer e ela dizia para mim: olha, faz isso para mim, desenha isso para mim. Eu dizia: mas eu não sei desenhar. Então, ela me botava numa mesa e dizia: só vai levantar daí para comer quando terminar de desenhar isso. E, cara, eu não sabia por onde ir. Então, tipo, eu ia vendo, eu comecei a trabalhar meu senso de observação das coisas. Aí eu fui ajudando a minha mãe, primeiramente, né? E depois eu entrei num curso na verdade era para ser um curso de história em quadrinhos, só que eu acabei caindo em um curso de anatomia humana e que não tinha nada a ver com desenho, e eu passei 2 anos e meio estudando anatomia humana, e aí eu levei isso para arte, e aí eu comecei a fazer trabalhos de retratação para a Polícia Militar lá do meu estado, e aí eu comecei a fazer trabalhos de retratação e exposição dentro do Centro Histórico de São Luís do Maranhão. Desenhava em praça mesmo, a pessoa ia passando, eu ia desenhando, e aí eu vendia minha arte ali mesmo. Foi bem louco, assim, no começo. E isso fui só aperfeiçoando. Aí depois eu me encontrei com o digital, aí eu juntei minha técnica tradicional com o digital, e daí só criando daí para frente. Cara, eu não tenho uma história muito romântica sobre faculdade, né? Porque eu abandonei. Abandonei faltando um ano eu analisei bem as opções, pensei, agora eu tô numa agência já tenho um portfólio e tava ficando muito corrido para mim, tipo, fazer a faculdade conciliar com o trabalho, assim, no estágio. E aí eu escolhi a agência. Mas a escolha, assim, antes disso, por que eu escolhi publicidade? Cara, eu lembro que eu tava numa época que eu acho que tava incomodando muito em casa, e minha mãe começou a me botar muito em cursinho sobre criação, assim, acho que era a época que o Adobe tinha chegado, assim, chegou encantado. Provavelmente chegou bem depois do que chegou em São Paulo. Mas aí tinha uns cursinhos que era de Flash, tinha até um de digitação. E a minha mãe foi me inscrevendo em todos, acho que ela não queria que eu ficasse muito tempo em casa. E aí eu comecei a curtir muito, assim, né? Teve uma época que eu pensei até, vou virar gamer, vou produzir meus joguinhos por culpa do Flash. Aí uma outra época eu aprendi, acho que era o Movie Maker. E eu pensei, nossa, isso é genial. Daí eu fazia todas as apresentações do ensino médio, a galera fazia em PowerPoint, eu metia uns Movie Maker lá, com som, com uns 3Ds animados. E aí eu pensei, comecei a curtir muito essas funções, assim. E aí eu decidi nessa época que eu entraria para criatividade, assim. Eu acho que os professores também começaram a elogiar muito as minhas apresentações da aula e eu pensei que eu tinha jeito.
E aí, nessas feirinhas que vem a faculdade para a escola, né? Eu percebi que publicidade era a que mais casava com esse gosto que eu tinha começado a ter durante esses processos. Né? E aí, dá-lhe publicidade. Você fazia a faculdade lá em Encantado mesmo, ou era uma cidade perto? Como é que é? Encantado não tem faculdade, né? Não tem. É só a ruazinha mesmo com um banco. Aí eu fazia na cidade do lado, fazia Lajeado. Uma coisa que eu achei interessante que a Luana falou foi o seguinte: ela disse que ela deu uma parada na faculdade, né? Mas isso aí não impediu ela de buscar o conhecimento. Porque às vezes a pessoa pensa, não vou fazer um curso, não vou fazer uma coisa, mas, cara, buscar o conhecimento em relação àquilo que você vai fazer, ao ofício que você quer, é muito importante, que foi justamente o que a Luana fez. Ela começou a fazer curso, fui me identificando com isso, me identificando com aquilo, eu achei isso legal. E aí eu queria que vocês contassem um pouco para a gente, tá? Vocês já estavam no mercado, para mim é fácil que eu lembro bem a história de vocês, a gente conviveu durante mais de ano, né? E aí, assim, o que falta, né? Vocês hoje estão, os três, em posições importantes em agências que todo mundo quer estar, trabalhando com clientes que todo mundo quer trabalhar, ganhando os prêmios que todo mundo sonha. O que é o algo a mais? E eu não estou falando só da rede, de tudo, acho que um pouco do que o povo está falando aqui, né? O que precisa ter algo a mais? Quando o povo, quando você decidiu, vou do Maranhão, vou mudar para Curitiba, a Alana falou, cara, eu vou fazer esse curso aqui, vou fazer um curso numa Portfolio School, Quando que dá esse clique, Alana? Conta pra gente, começa com você, Alana. Quando que dá esse clique? Eu estou aqui numa agência que eu não vou para frente, não vou conseguir fazer portfólio. Como é que é isso? Eu acho que foi justamente isso, assim. Eu acho que foi quando eu comecei a olhar e perceber que, por exemplo, eu falei, o mercado aqui era muito pequeno, eu atendia clientes grandes, até estava falando mais cedo, nossa, eu cheguei a atender uma multinacional aqui. Só que a principal mídia de Catanduva era outdoor, aquele 9x3, sabe? O único coisa que tinha aqui era um jornal, tipo jornal impresso mesmo. Então a gente não tinha... Eu nunca fiz uma diária de filme até sair de Catanduva. Eu nunca tinha pensado num PR estante, que é uma ação publicitária grande. Então, eu sempre sentia que faltava coisa, sabe? Como que eu ia chegar numa agência grande se eu não tinha um portfólio? E aí eu tinha 6 anos de carreira e eu não tinha um portfólio. E não é porque eu não tinha produzido coisas nesses 6 anos de carreira, mas era porque eu trabalhava, por exemplo, na agência de um professor meu, que viu que eu trabalhava muito bem, me contratou, eu cresci nessa agência para um cargo muito grande, entendeu? Eu fiz um processo de crescimento muito bom para uma agência do interior, mas sem a necessidade de ter esses trabalhos que a gente fala que são trabalhos muito criativos e que a gente vê nos mercados de fora. Eu precisava entender, primeiro, o porquê, o que me distanciava desses grandes mercados e como que eu chegava lá. Isso me incomodava muito, assim, tipo, como que eu chegava lá. Porque não era só fazer um portfólio, isso era muito claro para mim. Porque eu me incomodava isso. Eu vou colocar meus outdoor num portfólio e vou mandar para as pessoas. Não era isso, assim. Faltava uma ideia criativa, faltava, sabe, as coisas que eu via no clube de criação. E aí eu comecei a procurar onde eu ia despertar isso, onde eu ia aprender. Como eu descobri que existiam, por exemplo, um curso de portfólio. Como eu descobri a Red Hook. E aí, assim como... acho que o Jânio e a Luana, pra gente que tá muito longe dos grandes centros, a gente tem muita pouca oportunidade de ir para as escolas de portfólio porque elas são muito no centro, sabe? Sei lá, ou tá em São Paulo, ou tá em São Paulo. E a Red Hook foi uma opção porque, para mim, era uma escola que era online, eu nunca tinha visto isso.
E aí foi esse clique que para mim funcionou, assim. Foi um momento que era uma escola que oferecia me ensinar o que precisava, então eu ia aprender tudo que eu não tinha, por mais que eu tivesse essa carreira muito longa, e era acessível. Eu não precisava me mudar, eu não precisava percorrer quilômetros, não precisava gastar um absurdo, e eu ia estar em contato com pessoas muito grandes, assim. E aí foi aí que eu cheguei nesse momento que eu falei, ok, aqui eu tenho alguma coisa. Eu acho que eu cheguei num lugar que eu posso ter desenvolvido essas habilidades. E aí eu comecei a conhecer pessoas, conheci a Mayara, criei uma dupla, fiz um portfólio, fiz um podcast, fiz várias coisas. E aí eu cheguei num lugar que, legal, posso rodar meu portfólio, mostrar para as pessoas, ter uma rede de networking incrível. E aí foi esse momento que meio que mudou, assim, onde eu tava para onde eu cheguei. Esse senso de comunidade, né, de pertencimento. Você começa a encontrar as pessoas que pensam como você. E eu já vou passar para a Luana. A Luana já voltou da call rapidinho. Luana é super... Ela falou, pode mudar o texto mesmo. Eu mudo, o cliente quer, eu mudo, não tem problema. Foi assim, é real. Aí, eu vou passar para a Luana, né, que a pergunta é mais ou menos assim, né? Como você lá em Encantado, ou em Catanduva, ou lá no Maranhão, o Jânio, eu sei que lá no Maranhão não fazia a mínima ideia do que era clube de criação, depois eu conto até a história do Jânio, o primeiro e-mail que a Celinha me passou para ele. Mas, assim, isso é legal, assim, acho que a Lana pode até falar depois um pouquinho com a Luana, assim, que referências vocês tinham? Como é que vocês descobriram clube de criação, Cannes, New York Festivals, essas coisas? Como é que foi isso para vocês? E foi isso que fez vocês procurarem, assim, cara, eu preciso me aprimorar, a faculdade que eu já larguei, eu estou numa agência aqui em Encantado, ou estou aqui numa agência em Catanduva, eu preciso dar um passo a mais. Como é que foi isso para você, Lu? Estou pensando no comecinho. Assim, eu não lembro de onde saiu a vontade de ir para uma agência grande. Eu acho que foi quando eu descobri que os trabalhos que eu via na TV eram agências grandes que faziam. Assim. Tinha um comercial da Pepsi, que era com a música. Eu achava muito foda. E aí eu percebi que, puta, eu quero fazer isso, quero ter alguma coisa minha na TV. E aí eu fui para a faculdade. E eu lembro que esse começo de como montar o portfólio e tal, eu aprendi num livro, né? Acho que é o livro famoso do Eugênio Mohallen, que ele fala lá das 10 peças que você tem que ter e tal. E eu lembro que no primeiro semestre, assim, peguei todos os livros possíveis de redação da biblioteca. Puta sacada, manual estagiário, redação em 10 passos. Tinha uns negócios. Eu lia todos. E aí eu fui entender que para entrar numa agência maior eu precisaria primeiro sair de Encantado, né? Não, antes de ter as 10 peças, aí sair de Encantado e aí ter um cliente que esteja na TV e tudo mais. Mas foi bem do comecinho, assim. Legal. Jânio, e você? Conta a história. Um dia eu vou contar um pedaço, a minha versão da história, que um dia a Celinha falou assim, cara, teve uma pessoa que me passou um e-mail aqui, dá uma olhada no portfólio dele, ele é lá do Maranhão. Como que você chegou e falou assim, cara, eu preciso de ajuda, eu preciso sair do Maranhão, eu quero melhorar? Conta o teu lado da história. Eu já somos muito amigos, acabamos de tomar um café 15 dias atrás, ele, meu irmão e tal, mas eu nunca perguntei o teu lado da história. Como é que é o teu lado? Você estava lá no Maranhão, falou assim, vou passar um e-mail, como é que foi isso? Porque assim, eu sempre fui muito menosprezado, né, por ser preto, pobre, então a galera meio que sempre limitava ou taxava para mim a oportunidade que cabia a mim ou não. Então eu fui muito ensinado a me desafiar. Então, tipo, toda vez que alguém dizia, cara, você não consegue, você não vai além, então eu sempre buscava provar que o contrário. Não, eu consigo sim. Eu não sou menos inteligente do que fulano, do que cicrano, e eu vou dar meu jeito, mesmo que eu tenha que treinar 40, 50 vezes a mais que uma pessoa que tem talento para aquilo, eu chego lá. Então, essa sempre é uma filosofia minha, para tudo que eu faço. Alguém tem talento para fazer, sei lá,
em 10 minutos. Eu posso levar 10 horas, mas eu vou conseguir. Então, tipo, na publicidade foi assim. Eu comecei a me desafiar. Cara, tá, o que eu consigo fazer hoje? Por que eu não estou em tal lugar? Por que fulano está em tal lugar e eu não estou? O que falta em mim para chegar lá? Então, eu comecei a considerar alguns pontos assim para evoluir, para me relacionar melhor, para conversar com essas pessoas, pessoas inteligentes, pessoas cultas. Então, tipo, como é que eu tinha que fazer para estar entre elas e conseguir me comunicar de igual para igual. Então, essa busca minha constante de me desafiar e progredir foi o que me levou até a Red. Quando eu cheguei na Red, a gente não tinha esse suporte online. O Zana tá aí, a gente não tinha. Então, eu tive que mudar de cidade. Porque quando eu mudei, eu levei minha filha de 3 meses, tinha acabado de nascer. Levei minha esposa, todo mundo, botei na mochila e vamos embora. Vai dar certo? Não sei se vai dar certo. E aí eu fui conhecer o pessoal. Passei um e-mail antes para o Zana, para a Celinha. Não tinha noção de como era mesmo que fazer uma propaganda assim, tipo, sei lá, para essas grandes marcas e coisa assim. Na verdade, eu não era muito criativo. Essa é a realidade. Eu não tinha esse exercício de criatividade em mim. Tanto é que eu acho que eu fui uma pedra bruta que o Zana teve que bater com martelo, marreta, picareta, tudo enquanto. E foi assim, gente. Aí eu fui, conheci eles, fui aprendendo. Não fui um dos melhores alunos da turma, mas eu sempre me esforcei muito para chegar entre eles. Vamos falar. Primeiro, você tem um talento nato. Não acho que você foi um dos piores. Claro que não. Eu lembro que quando eu vi o portfólio, eu falei assim, Célia, não, vamos trazer esse cara para cá, vamos dar um jeito. Ver se tem alguma agência aqui que contrate ele. Porque ele precisava, o Jana também, ele precisava receber. Ele tinha uma filha, né, a mulher dele estava... Eu falei, não, mas em 6 meses o Regalo dá um jeito no portfólio dele. O Regalo era o professor diretor de arte. Ele já tinha um talento e um craft incrível. Faltava muita referência, faltava diretor de criação, né? E aí o Jano falou uma coisa de desafios, e eu vou perguntar para a Luana e depois para a Alana agora, porque a Luana também teve que dar um passo desse, né? Você saiu de Encantado, foi para Porto Alegre, de Porto Alegre foi para São Paulo, você já queria sair de Encantado, foi fácil sair de Encantado, você não tinha uma filha, mas como é que é esse processo de decisão? Porque, só para complementar a pergunta, e não quero deixar a Alana triste, mas, assim, eu estou vendo cada vez mais vagas presenciais, 100% presenciais ou 100% híbridas. Não estou vendo... 3 vezes, né? Sabe? Então, assim, não estou vendo mais vagas 100% online. E, às vezes, as pessoas... Eu já dei esse passo, eu fui para Recife, fui para São Paulo. Mas como é que é dar esse passo hoje? Como é que foi dar esses passos, Luana? E depois a Lana fala um pouquinho também sobre como é que ela vê isso no mercado. Porque é isso, a gente está conversando com pessoas aqui que talvez tenham que dar esses passos. O que foi difícil, o que foi fácil? Eu acho que eu tinha 21 anos na época, né? Então foi dificílimo, né? Morava com a mãe, comida quentinha no almoço, cafezinho à tarde. Eu trabalhava já, mas era... tu tem todo o aconchego da tua família, né? Tem todo o suporte tem casa, tudo mais. Tive que sair, fui morar sozinha. E essa saída eu me senti muito no filme Dois Filhos de Francisco, assim, sabe? O dia que eu saí de casa, minha mãe... Eu chorava no ônibus indo para Porto Alegre. Caralho, não vou conseguir. E a minha mãe ainda ela metia uma pressão, tu não vai conseguir cozinhar nada, tu não vai lavar roupa. Ela não confiava na minha sobrevivência. Mas, tipo assim, me virei super fácil, aprendi a cozinhar. Não cozinho bem, né? Mas aprendi. Então, dá uma agonia, assim. E eu senti muito isso quando eu vim para São Paulo também. Eu acho não vou conseguir, meu Deus, isso é uma cidade muito maior. Então, mas, acho que o susto acho que eu tomei mais o susto nesse momento de partida, da saída do ônibus e da vinda de avião para cá do que do período, assim. O período eu me adaptei super bem. Acho que em Porto Alegre foi mais difícil, porque eu não tinha amigos, assim, uma rede de amigos, né? Tive que criar lá. Aí, quando eu criei essa rede de amigos, eu vim para São Paulo, só que todos os gaúchos estavam vindo na mesma época juntos. Então, eu já tinha estabilizado isso.
Foi até engraçado que tinha uma rua aqui em São Paulo que a gente morava em uns 5 gaúchos, assim, então a gente tinha fazia churrasco na janela do apartamento, que era proibido, mas aí a gente comprava uma carne com menos gordura para não sair fumaça e botava um ventilador contra. Dava super certo. Você vê que foi uma evolução, que você foi de ônibus para Porto Alegre e para São Paulo você já foi de avião. A próxima vez, Nova York ou Londres, é executiva. De navio. Só para... Não penso muito sobre isso ainda. Mas... Alana, e aí? O engraçado, desculpa interromper, o engraçado é que nesse processo de transição, uma coisa que talvez eu não tenha falado anteriormente, é justamente a gente ingressar no mercado. Porque quando a gente sai da nossa cidade e vai para um mercado diferente, a gente não tem contato, a gente não tem network, a gente não tem muita coisa que na nossa cidade, por menor que ela seja, a gente tem esse amparo, esse auxílio. Tipo, eu senti muito essa dificuldade quando eu cheguei em Curitiba, porque se não fosse a Red Hook, o Zana, me ajudarem nesse processo de transição, eu ia estar bem ferradinho, porque ninguém me conhecia, ninguém sabia o que eu sabia fazer, do que eu era capaz de fazer, até onde eu poderia ir. Então isso é uma grande dificuldade que a gente tem quando a gente muda de cidade, assim, de estado, de país, sei lá. Alana, e você, o que você pensa desse... Você está numa agência super legal, todo mundo quer trabalhar, é uma agência... Mas você continua em Catanduva, né? Quando tem filmagem, você vai, quando tem shooting, essas coisas e tal. Como é que é? Você pensa que, putz, talvez volte para o presencial um dia tudo, ou talvez me ofereça um emprego em São Paulo, ou fora? Como é que é isso? Então, eu acho que tem o natural de que está realmente acontecendo, que é esse fluxo das pessoas voltarem pro híbrido e pro presencial, e a gente está vendo isso. E tem um pouco do que o Jânio falou, assim, que eu tenho até aconselhado a galera mais nova, assim, que o pessoal tá tipo, será que eu tenho que ir para São Paulo e tudo? Eu acho que desde que você tem essa rede de apoio e vai conversando com as pessoas, a gente, faz um tempo que a gente não grava o NTI, que é o podcast que eu tenho com a Mai, mas a gente tem um grupo com 300 pessoas ali, então a gente sempre fala para as pessoas, tipo, conversa, vai fazendo um network, mas vai fazendo essa comunidade. O pessoal da comunidade da Red tá sempre ali disposto para, tipo, não, vamos se reunir para tomar uma cerveja, vamos se reunir para tomar um café da tarde em Curitiba, em São Paulo. Tipo, eu acho muito importante ter esse tipo de contato, porque você vai chegar numa cidade que você não conhece e é muito bom ter pessoas ali para te apoiar, sabe? Para te apoiar, para te indicar, para estar ali caso as coisas estejam um pouco mais difíceis. Então eu tô vendo muita gente vindo para São Paulo e eu acho muito importante terem esses contatos e as pessoas se apoiando nessa comunidade enorme. Eu acho a Red esse lugar assim que dá esse apoio para as pessoas. E quanto a, assim, perspectivas, eu acho que tudo vai de acordo com o quão faz sentido para a pessoa isso ou não, sabe? Porque, assim, existem poucas agências que ainda estão remotas, existem agências que estão no modelo híbrido, existem agências que estão no modelo híbrido vai quem quer, existem agências que estão presencial e super importante. Então, eu acho que é realmente importante você ter noção também de onde você vai trabalhar, assim, de onde você quer trabalhar e do que funciona para você. Eu conheço pessoas que não funcionam no remoto, que se fazem mal trabalhar no remoto, assim como gente que funciona muito bem trabalhar no híbrido e no presencial, enfim, não conseguem trabalhar com gente que se distrai e tudo mais. Então, eu acho que tem um pouco da pessoa entender onde se cabe e também de entender esse movimento do mercado, assim. Mas eu também não acho que vai ser permanente, assim, vai todo mundo voltar para presencial. Eu acho que vai estar do jeito que está, assim. Quem é remoto vai continuar remoto e quem é os dois vai continuar os dois, assim.
Acho sim, e concordo com você. Eu trabalhei, minha última experiência em São Paulo, trabalhava numa sala que tinham 100 pessoas. Cara, me fazia mal o ambiente. Sabe? É tudo aberto, é bonito, é moderno, é não sei o que. Cara, daí trabalhavam 100 pessoas de fone de ouvido e ninguém se falava. Eu falava com o meu dupla no chat. Então, assim, não tinha porquê. Eu descobri um negócio, que a Soco não é presencial, né? E eu descobri que algumas agências vão pro presencial e fazem reunião online. E eu, tipo, por que você vai no presencial? Não faz sentido. Mas, enfim, é isso, gosto. Cada um tem o... É só para não dar o pãozinho de queijo. Estamos online, estamos presencial, vai ser online. Agora vamos falar, a gente falou de desafios, mas assim, todos vocês aqui têm muitas conquistas. E eu não estou falando só de prêmio, né? Como é que é isso? O que proporcionou a publicidade? Vocês chegaram e falaram, puta, tô orgulhoso de mim mesmo. Começa você, Alana, que já estava falando. Eu acho que, assim, chegar numa agência grande em São Paulo já foi uma grande conquista, assim. É uma coisa que eu sempre falo. Quando a gente ganhou o Clube de Criação do Paraná, foi uma grande conquista. Aí a gente ganhou o Clube de São Paulo, foi uma grande conquista. Então, assim, são pequenos acontecimentos que, para uma pessoa que está em Catanduva, jamais que eu ia imaginar, sabe? Eu estava na faculdade e meus professores falavam, porque esse prêmio aqui existe. Mas era uma proporção muito distante de mim, para eu entender que um dia eu poderia estar ali só competindo com várias pessoas. E a propaganda me proporcionou eu ir para fora do país pela primeira vez. Eu nunca tinha saído do país. E aí eu fui selecionada por Cannes e fui para a França. Então, isso para mim, não tanto por Cannes foi uma grande conquista, lógico, mas ter saído do país por causa da publicidade, eu acho que é uma coisa muito grande para mim, porque eu só consegui por causa da profissão, eu não teria conseguido de outra forma. Então, foi um grande acontecimento, assim, e foi por causa, fruto de tudo isso, assim, de tudo que a gente construiu dentro da Red, dentro da Soco e dentro, enfim, de tudo que a gente fez junto, assim, desde os anos me ligando pelo Google Hangouts, porque não existia Google Meets naquela época. Mas foi isso, assim, foi fruto de tudo isso que parei lá na França e foi muito legal. Luana, você também, que você mais gosta? Porque assim, é legal trabalhar com um cliente grande, né? Você trabalha no núcleo de Guaraná lá, né, Alana? Agora eu estou em Corona, mas já fiz muita coisa para Guaraná. Ela é no Paraná. E todo mundo, Luana, Burger King, os teus alunos da David são Burger King, né, Luana? Agora eu sou nugget, né? Não, teus leões da David são Burger King, é isso ou não? Isso. Assim, trabalhar com clientes, porque assim, é uma coisa de mercado. Eu trabalhei muito tempo em Curitiba e a gente queria para São Paulo para ter verba, né? Para ter dinheiro, para fazer as coisas. A gente que vem de um mercado menor. O Jano trabalha com verba mundial, é outra coisa. Ele é o rico da verba aqui, né? São as coisas... Porra. Mas como é que é isso? O que te dá mais prazer? Porque assim, ir para Cannes é legal, sabe? Esse prêmio, esse reconhecimento que a Alana foi, é fantástico. Acho que um dia a gente tinha que falar só disso, sabe, Alana, para inspirar mais as pessoas e tal. É foda mesmo. Eu fiquei bem emocionado, vocês sabem que eu sou meio chorão quando eu soube do negócio, mas não vamos falar disso, senão eu choro. E aí, mas é legal. O que a propaganda te trouxe de bom, Luana? Conta para nós assim. Falando sobre verba, quando eu trabalhei em Encantada, eu fazia muito folhetinho de classificados de carros. Odiava, porque eu sou muito ruim com números, daí eu errava o número do carro, aí no outro dia ia impresso o negócio. Aí no outro dia todo mundo puto comigo, botou um 0 a mais.
Eu não quero fazer layout, quero ser redator. Mas aí quando eu cheguei em São Paulo, aqui, eu estava fazendo uma passagem de briefing, né? E o cliente falou, puta, a gente não tem muita grana. Aí tá, mas qual é a verba? Aí, 1 milhão. Eles dizem, porra, não tem muita grana, cara. Eu fazia o jornal Encantado, que é R$50, quando não tem muita grana. E fiquei muito faceira, né? Pô, 1 milhão, contrato quem quiser. Mas a pergunta sobre conquistas, cara, pra mim, assim, é uma puta conquista ter conseguido. Acho que eu construí muita coisa com a ajuda de muita gente, mas entrar na publicidade sem um contato, assim, tipo, entrar meio sozinha é mais difícil, né? Tentando construir a frase para não parecer. Mas é que não tem familiar, né? Não tem um conhecido dentro. Então, eu consegui sair de Encantado sem ter essa ajudinha extra. Sem ter esse nitro aí que uma galera ganha. E consegui ainda chegar em São Paulo. Então, para mim, foi uma grande conquista. Mas com isso, também fico muito feliz quando eu lembro alguns prêmios que eu ganhei e tudo mais. Mas acho que pode ter. Quando eu olho para trás, eu lembro que eu consegui a meta de ter saído de Encantada. Eu sempre fiz. A Celinha me ensinou isso, né? E é uma coisa que eu levo até hoje, que é todo ano criar metas, assim. Aí eu tinha metas de agências para entrar, né? Eu tinha lá umas 3 principais, assim. E eu consegui entrar nas 3 agências que eram as principais que eu tinha de São Paulo, assim. Então, fico muito feliz com isso. Mas você chegou na Red, você já era redatora, né? Porque você falou, não quero ser diretora de arte. Não, comecei na Red. Eu trabalhava nessa agência Encantado como DA, porque não existia o cargo redatora. Entendi. Para fazer as 2 coisas, né? Era o criativo. Era de título de folheto de anúncio, de classificados. Mas eu era mais diretora de arte. Porque a Gi Fogaça, que está na UMAP agora, amiga de vocês também, ela entrou como diretora de arte. A gente conversava e falava, mulher do céu, você é uma mega redatora, vai por mim que... Sabe? E até hoje ela tem um talento também, ela tem aquele tipos da Gil e tal, mas ela também chegou como... É bom que a gente dá pitaco, né? Em direção de arte. E trabalha menos, né, Luana? Eu sou redator de origem também, para quem não sabe, tem menos desdobramentos. O ChatGPT, então? Nossa. Se bem que agora eles têm o Midjourney, né? Eu reparo que deu uma diminuída aí nas horas. Falar em Midjourney, tem um cara aqui que usa bastante Midjourney para fazer ilustração, essas coisas, e a gente até estava conversando muito sobre isso esses dias. Quais são as alegrias, as conquistas? Quando a gente fala alegrias, não é só prêmio, você ganha seus leões lá, mas que alegria te dá a publicidade? Você é um cara muito entusiasmado, né, Johnny? Com a publicidade, com o que você faz, com a ilustração. Conta pra gente. Sim, eu sou aquele cara que quando eu entro em algo, eu entro de cabeça e eu entro com paixão. E a minha paixão, ela não é aquela paixãozinha que oscila muito, não, é paixão mesmo de loucamente apaixonado. Então, eu sempre me dedico muito ao que eu faço, eu sempre me dedico muito àquilo que está em minhas mãos. Então, a publicidade, ela me trouxe satisfação pessoal, me trouxe também muitas conquistas, coisas que eu nem sonhava foram acontecendo. Eu acho que quando a gente é honesto com o que a gente está fazendo, a gente realmente gosta e se dedica àquilo que a gente ama fazer, as coisas vão acontecendo naturalmente. Então, quando eu vejo algumas premiações nacionais, internacionais, que hoje faz parte do meu background. Então, a publicidade como eu posso dizer, é o meu segundo amor. Meu primeiro amor é minha filha, minha esposa, e a publicidade é aquela assim, que me motiva todo dia assim, poder tá expressando a minha paixão de uma forma diferente. Para cada cliente que eu trabalho, para cada marca que eu faço alguma coisa, eu não faço por fazer, eu faço com paixão. Eu sempre tento colocar ali o meu melhor. Tem uma frase que é muito real, que eu já ouvi uma vez, que diz assim, você é o que você come. Então, tipo, o trabalho que você entrega é quem você é.
Então, ali eu estou entregando um pouco de mim para cada trabalho, para cada cliente que eu presto serviço ou que eu tenho o prazer de me relacionar. Vamos aqui a gente está indo para a parte final, aqui tem mais duas coisas para a gente falar. A primeira que eu queria perguntar para vocês é, né, a Alana de, sei lá, 6 anos atrás, 7 anos atrás, a Luana de 6, 7 anos atrás, o Jânio de 5, 6, 7 anos atrás. Se a Alana tivesse, parece coisa de, né, programa de entrevista meio fútil, mas é verdade. Se você pudesse, né, dizer alguma coisa, dar um conselho, começar com a Alana, né? E para o pessoal que está ouvindo a gente, que está mais no início da carreira de vocês, né? Esse é o episódio 0, justamente porque vocês já estão do médio para o final. Daqui a pouco vocês não me respondem mais no Zap. Mas, se pudesse dar um conselho para esse pessoal que está começando, acabei a faculdade, estou querendo fazer portfólio, eu quero trabalhar para grandes marcas, eu quero trabalhar... O que vocês falariam para eles? Eu acho que primeiro é começar, que eu demorei muito para começar, que eu me formei, eu trabalhei ainda bastante, aí depois que eu fui atrás dessas coisas, e persistir nas ideias, persistir com a Mayara, Mayara no caso com duplas e com as pessoas da Red, que a gente juntou bastante grupo, assim, a gente fez bastante coisa, aquela turma de 2019, 2020 ali, a gente fez bastante coisa junto, então persistir nesses projetos, então eu acho que começar e persistir seriam essas palavras que eu falaria para mim em relação a o que viria pela frente, assim, porque eu demorei um pouco para começar e quando eu persisti as coisas aconteceram, assim, então seria isso. Eu acho que tem um conselhinho para acrescentar, que é sonhar alto, assim, tipo, puta, chuta nas estrelas. Eu nunca imaginei que eu ia ganhar um leão, mas eu sempre quis muito, sempre estava na minha lista de metas. Esse ano eu tenho uma lista de metas absurda, assim, gente. Se der certo, eu realmente vou bloquear os anos do Zap, não vou nem responder lá. Não, brincadeira, mas assim, eu chutava que eu queria agências que eu achava muito fodas, e assim, realmente, assim, algumas coisas tu sonha alto e demoram para realizar, e tu fica, puta merda, nunca vai acontecer. Mas às vezes só vai demorar um pouquinho a mais. As agências que eu planejava entrar, assim, demorou muito para eu entrar, mas eu acabei entrando e, poxa, pelo menos estava nos meus planos, né? Pelo menos eu tentei. A Gut agora mesmo, assim, eu entrei depois de insistir muito. Eu fui, a minha DC até brinca, que eu ameacei ela para entrar. Não cheguei a ameaçar, né? Mas eu mandava muitas mensagens, pô, vai rolar, essa vaga tá surgindo, não esquece de mim. E foi na insistência mesmo e rolou. Eu acho que sonhar alto, mas entender que é uma construção, né? Que é um processo. E ser paciente contigo mesmo, assim. No começo eu mandava portfólio, depois eu montei o portfólio, né? 10 pecinhas bonitinhas, eu comecei... Cara, eu fui em todas as agências de Porto Alegre mandando muito. Daí eu não tinha critério, assim. Tinha as que eu gostaria de entrar, mas para conseguir entrar em algumas, eu ampliei o leque, né? Quase nenhum me respondeu, mas eu entrei e foi dando tudo certo. Né? Ficarei muito feliz se você me bloquear do Zap, então. Que tuas metas deram certo. Não faria isso. Mas tomara que as minhas metas deem certo. Jânio, e você? Para dar um conselho para quem está começando, quer entrar em publicidade, quer entrar em ilustração, direção de arte, 3D. O Jânio faz de tudo, gente. Depois entrem lá depois até entre lá no @povoninja, é isso, né? No Instagram. Vou fazer o teu comercial, já veja. Qual que é o conselho? Então, o que eu tenho a dizer para a galera que está começando, eu acho que talvez seria o mesmo conselho que eu daria para o Jânio de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Eu também não entrei muito cedo na publicidade. A publicidade, para mim, eu ainda acho que é muito nova. Eu já estou há uns 14 anos no mercado, mas ainda assim eu acho que é pouco tempo que eu estou. Então, assim, olha só, desses 14 anos, pouco tempo atrás que eu fui me entender dentro dela para poder deslanchar. Então, não é muito fácil.
E aí, o conselho que eu daria tipo, é bem o que a Luana já falou, o que a Lana já falou. Insistam, persistam e tenham um objetivo claro em mente. Porque se você não tiver um objetivo claro em mente, você não vai saber por onde você vai trilhar. Você não vai saber por onde ir. Você não vai saber qual caminho, qual direção tomar dentro da publicidade. Porque a publicidade, ela é muito ampla. Então, se você não tiver uma consciência clara do que você quer, você não vai conseguir alcançar seus objetivos dentro dela. Então, tenha isso em mente, se aperfeiçoe, busque seus cursos, e não se limitem a beber apenas da publicidade. Porque o que aconteceu comigo foi o seguinte, se eu olhar para o Jean de 10, 15 anos atrás, eu vou dizer para ele, meu filho, continue batendo sua massa aí, continue tirando seu caranguejo, porque isso aí vai servir para você lá na frente, meu filho. Daí você vai conseguir alcançar seu objetivo. Então, de cada experiência que você tem, de cada lugar que você passa, você tem que ter aquela visão aguçada para saber por que você está passando por aquilo e o que você pode tirar de conhecimento, de experiência daquilo para poder alcançar o seu objetivo. Então, eu acho que é bem isso que eu tenho a dizer para a galera que está começando agora. Eu acho legal que assim, a gente tem aqui, né, a Luana, que com 21 anos picou a mula de casa, falou, mãe, tô indo embora, né? E aí a Lana e o Jânio, que demonstram um pequeno rendimento de ter demorado muito, né, para entrar nesse mundo mais da publicidade, de prêmios, essas coisas. Mas o que eu quero dizer para as pessoas é que, né, não tem um jeito certo. Não tem... Você pode sair com 21 anos e dar certo, e você pode sair mais tarde e dar certo. Né? Ontem até estava lendo o Montaigne, que é os ensaios dele, ele fala que por diversos meses, é o primeiro ensaio dele, as coisas têm o mesmo fim. Então, sim, eu acho que o que a gente pode resumir com dedicação, com referência, mantendo uma rede de contatos, né, de suporte, acho que a coisa dá certo. A publicidade é um meio muito rico, eu trabalho, né, 30 anos que eu estou nisso, e ele te dá muita frustração, mas muito prazer também. Né? Acho que essa coisa mais pulsante que faz a publicidade ser diferente. E agora, para encerrar, aí, planos imediatos. O que vocês querem de imediato? Eu quero de imediato? Como assim? De plano, para esse ano, para os próximos meses, o que você quer? Você quer, cara, eu quero ser o mega cara da AI, eu quero ou não? Então, eu tenho alguns planos para esse ano, mas são planos que eu estou me projetando ainda em relação à minha carreira mesmo. Eu estou num mercado diferente, estou prestando meu serviço para fora do país. Então, esse é o meu objetivo hoje, fortalecer ainda mais isso, continuar aumentando meu network lá para fora, fazendo o meu trabalho ser ainda mais valorizado e reconhecido, que eu acho que é o que todos nós queremos, né? E que isso daí gera para a gente muita coisa legal. Tipo, esses 2 anos que eu estou trabalhando para fora, eu já estou com 3 Leões em Cannes, já ganhei Clio, já ganhei o One Show, que mais? O Gran Lia. Então, esse tipo de coisas são reconhecimentos que vêm de um trabalho bem feito, de esforço aplicado, e é isso que eu quero continuar trabalhando para 2024. Meu plano é trabalhar com os dois aí, enquanto os dois vão me chamar primeiro, tô brincando. Não, eu acho que ano passado eu tive um ano que, acho que como a Luana falou, nem tendo tantas expectativas altas eu achei que eu ia ter, assim, tipo, às vezes a gente fala, eu quero ganhar um Cannes, mas você nunca espera que você vai realmente ganhar um Cannes, sabe? É uma coisa que nunca passa. Tu não espera a sensação também, né? Eu imaginei assim, caralho, eu botei Beyoncé no talo, fiquei escutando muito. É uma coisa que você fala, pô, eu vou ganhar um Cannes um dia, mas quando o dia chega, você não tem perspectiva de que... A gente não acredita, né? Tipo, como assim a gente ganhou? Cara, eu ganhei Cannes lá. E, tipo, eu liguei pra minha mãe, eu só chorava no telefone, eu não falava nada, entendeu? Tipo, eu tava com a Eric e eu ia chorando. Eu ia falar que eu quero ter essa sensação de ganhar lá, meus planos é subir no palco, porra.
Esse tá é encantado! Primeiro encantadense, cara! Esse é um plano que eu quero ter também. Eu quero ganhar lá, subir no palco, enfim. Então é isso, assim. Eu acho que eu quero ter um ano que reflita o que foi ano passado. Porque, como eu falei, o ano passado foi fruto de uma coisa que eu queria, mas não foi um ano planejado. Foi um ano que foi reflexo de tudo que eu fiz, assim, tudo que eu trabalhei e tudo mais. Então, esse ano eu quero que seja um ano de muito... que colha muito do ano passado, assim. Então, que venha muito mais trabalho, que venha muito mais coisas e que eu viva tudo que eu vivi ano passado, mas com muitas novas oportunidades. Porque ano passado foi muito legal. Luana, você... Eu gostei do meu ano passado também. Se eu puder também repetir o Ctrl+V aí. Mas cara, eu quero continuar evoluindo, continuar tendo muito... ter trabalho na rua, para mim é o principal, assim. Além de ganhar canes, eu quero ter muita coisa saindo. Eu fico meio agoniada, assim, quando os trabalhos não saem. Mas tem alguns para sair, que eu espero que dê tudo certo. Mas eu tô ansiosa para junho, né? Tomara que dê bom. Não vou subir no palco dessa vez, porque eu não vou para lá, mas essas são minhas metas para os próximos anos. Assim. Quero ter a sensação de ganhar um leão de ouro no palco. Talvez eu até vá com a bandeira de Encantado, do Rio Grande do Sul. Eu acho que eu seria meio porra louca, assim, eu ia tatuar, botar na cara, sabe? Assim. Bandeira do Inter. Bandeira do Inter. Camisa do Inter. Bandeira na testa. Ou faz aquelas bandeiras meio a meio, assim, é Sul, é Inter, tudo junto. Mas eu faria. Legal. Gente, eu queria agradecer muito vocês, o tempo de vocês. A gente sabe que a vida de vocês é corrida aqui, né? E, a gente se conhece, a gente é amigo faz muito tempo. É muito bom falar com vocês. O Jânio eu falo mais. A Luana ainda a gente se fala um pouco. A gente tem um grupo dos rebeldes ali, né, Luana? Que a gente fala mais de futebol do que qualquer coisa. Mais ou o Inter do que... Mais o Inter. Trabalho que é bom, nada. Nada. Alana, é muito bom falar com você, muito obrigado. Eu queria encerrar agradecendo vocês, tá? E vão ter outros episódios, esse é o episódio 0. E foi muito bom, acho que vocês foram as pessoas certíssimas para estar aqui. Obrigado para todo mundo. Valeu, gente. Valeu, boa sorte pra gente. Boa sorte para todo mundo que tá assistindo. Beijos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.